E hoje eu tô aqui para tratar de um assunto que muita gente vem requisitando. É pesquisa para todo lado. O pessoal tá com aquela ideia fervilhando na cabeça de que precisa de um planejamento de estudos perfeito para começar os estudos, para conseguir sair do lugar, sair do ponto A e chegar lá no objetivo, que é a aprovação no vestibular ou no Enem. Então, se tu tá com essa dúvida na cabeça, se tu não sabe exatamente como começar a se planejar, então fica comigo porque agora eu vou te mostrar exatamente tudo que tu precisa fazer para conseguir adaptar uma rotina de estudos bacana, para te conseguir o teu resultado rápido, assim como eu consegui o meu em 6 meses, saindo do zero, indo até a aprovação em 6 meses de estudo. Então vem comigo porque agora eu vou te mostrar tudo que eu fiz para chegar lá. Eu sou o Diogo Arnold, tutor de Matemática e Física, estudo Engenharia na URGS e hoje eu tô aqui para bater um papo contigo sobre como começar a se planejar, como começar essa rotina de estudos, porque muita gente começa a pesquisar loucamente por rotinas mirabolantes, como planejar os estudos para conseguir aprovar de fato. Muita gente acaba iniciando essa maratona e acaba parando nos 100 primeiros metros porque não sabe exatamente como iniciar uma maratona de verdade, porque muita gente realmente acredita naqueles métodos mirabolantes de aprovação, que tu vai estudar 10 horas por dia e que tu vai se manter focado às 10 horas por dia e tu vai seguir a semana toda isso, no final de semana tu vai estudar, não tem descanso. Muita gente acredita nisso e não funciona. Talvez aquela galera que tá 3 anos estudando consiga provar tendo uma rotina dessas porque, tu tá 3 anos estudando. Então, obviamente, em algum momento tu vai passar, né, velho? Se tu não desistir, em algum momento da tua vida tu vai conseguir atingir aquele objetivo. Mas a questão é, tu tá fazendo de jeito mais eficaz ou tu tá fazendo alguma coisa meio que às cegas, sem entender o que vai acontecer depois? Porque se tu não sabe o que vai acontecer depois, tu não tem um planejamento ideal, tu vai parar nos 100 primeiros metros ou tu vai seguir a tua corrida inteira correndo em círculos até que em algum momento tu vai ter um insight que vai te levar para o lugar que tu precisa chegar. Então, assim, na minha história, na minha experiência que eu tive estudando para a URGS, durante os 6 meses de preparo, eu passei 1 mês errando até entender o que eu deveria fazer de verdade para conseguir atingir meu objetivo. Então, muita coisa a gente aprende na tentativa e erro, mas eu quero estar passando para ti a minha experiência para que tu não cometa os mesmos erros que eu cometi ao longo da minha jornada, porque é desgastante tu começar a correr atrás de um objetivo e ver que tu tá patinando, que tu não consegue progredir como deveria. Então, assim, eu passei parte do meu tempo aprendendo a estudar, aprendendo a me programar, aprendendo tudo que eu precisava fazer de fato para atingir aquele objetivo e, no fim das contas, eu consegui. Mas isso demandou bastante esforço, bastante tombos ao longo do meu caminho, com os quais eu aprendi a como me programar, como me planejar e como ser realista, porque um planejamento bom é um planejamento realista que se encaixa com a tua rotina e não aquele planejamento no qual a tua rotina se encaixa nele. É um planejamento que tu vai olhar para tua vida e tu vai pensar, com esse tempo aqui eu posso fazer tal coisa, nesse outro tempo aqui eu posso fazer outra coisa, agora eu acho que eu vou precisar dar uma descansada porque eu sou humano, né? Eu preciso descansar, meu cérebro não é um computador. Então eu vou estar te mostrando um método flexível de planejamento de estudos para te conseguir atingir o teu objetivo no menor período possível, para te conseguir alcançar o teu sonho de uma vez por todas e parar de ficar estudando aquelas matérias chatas que tu não gosta. Então, antes de qualquer coisa, eu vou te mostrar o que não deve ser feito durante o teu planejamento de estudos. Primeira coisa, não pega planejamento pronto de outra pessoa para tentar encaixar na tua vida. Aquela pessoa, ela teve uma vida diferente da tua. Não tem como tu pensar que o estudante que passou 12 horas por dia e criou uma rotina de estudos vai criar aquela rotina pensando na vida das outras pessoas. Não, ele pensou na vida dele. A vida dele é aquela. Ele criou tudo com base na realidade dele e através daquilo, então, ele tirou para si o que era mais eficaz, o que ele conseguia de fato utilizar para obter os melhores resultados. Então, se tu começar a pegar uma rotina de outra pessoa e tentar encaixar a tua vida naquela rotina, tu vai quebrar, cara. Muitas vezes tu vai se decepcionar, tu vai perder a motivação, o entusiasmo de estar ali estudando dia após dia, acordando cedo todo dia, ou indo trabalhar, chegando em casa e voltando aos estudos de noite. Todo aquele entusiasmo, aquela energia que tu tem, ela é desperdiçada quando tu quebra a cara, tentando se encaixar numa rotina que não faz parte da tua vida. Procura uma rotina que faz parte da tua vida através da tua realidade. Cria a tua própria rotina de estudos, cria a tua estratégia, aquela melhor estratégia possível de acordo com a tua vida e assim tu vai conseguir os resultados que tu quer no menor tempo possível. Mas é claro, tu precisa ser sincero consigo mesmo, não é ter 5 horas disponível e sendo sincero tu vai pensar, vou estudar 2 horas. Não, pega o máximo que tu puder e estuda. Mas é claro, tu não vai estudar 5 horas, tu vai pegar 4 horas e vai quebrar essas 4 horas durante esse período de 5 horas, ou seja, tu vai pegar 1 hora ali, vai estudar, daqui a pouco tu vai dar um intervalinho para descansar,
fazer um lanche, daqui a pouco tu vai voltar a estudar. Então, tu precisa remanejar todo esse teu tempo de acordo com a tua realidade, de acordo com o tempo no qual tu consegue se manter focado, porque isso também é outro fator que influencia. Cada pessoa tem um período no qual consegue se manter focado, daqui a pouco perde o foco e precisa dar uma descansada, precisa dar uma aliviada na cabeça, desestressar um pouco. Pensa de acordo com a tua realidade, com a tua vida, que tudo vai dar certo no final das contas. Outra coisa que não pode ser feita é negligenciar o teu período de sono, simplesmente ignorar que tu precisa dormir, começar a colocar horas e mais horas de estudo, ignorando o fato que teu corpo precisa descansar um pouquinho, precisa ir na cama, deitar, relaxar. Tu precisa ter aquelas horas de sono para te conseguir ter uma consistência na tua rotina, porque daqui a pouco tu vai estar uma semana fazendo uma rotina insana de estudos, tu não consegue manter tua energia, tu perde a tua motivação, porque tu sente que aquilo ali não é pra ti, aquela realidade não tá batendo com o que tu esperava que fosse. Tu tinha uma certa perspectiva de rendimento durante seus estudos e tu viu que tudo isso foi por água abaixo, porque tu começou a fazer um plano suicida, tu começou a dormir menos para estudar mais e o negócio ficou louco e tu simplesmente não conseguiu manter aquela rotina. Então, não tira tempo do teu sono. Tenta dormir pelo menos 7 horas por dia. Se tu conseguir dormir 6, beleza, mas vê qual o melhor tempo para ti de sono. Tu precisa entender que o teu corpo, ele é o principal fator da tua aprovação. Se tu não tiver com o teu corpo em condições, se tu não tiver bem descansado, não importa o tempo que tu tenha livre, não importa o material que tu utilize, se tu não tiver o teu corpo em condições de estudar, tu não vai conseguir absorver informação, teu estudo vai ser um lixo. Então, descansa, não tira tempo de sono. Isso é um dos erros mais cometidos durante o planejamento de estudos. Procura respeitar o teu corpo, que ele vai te trazer os resultados que tu merece. E agora que tu sabe o que não deve ser feito, eu vou te mostrar o que tu pode fazer para melhorar a tua rotina de estudos, para criar um plano perfeito para ti, para a tua realidade. Agora eu vou te mostrar o método que eu utilizei para conseguir aprovar em apenas 6 meses de estudo em casa, sozinho, somente com os PDFs que eu baixei, somente com as listas que eu encontrei na internet. Então siga só, fica aqui comigo porque agora eu vou te mostrar o método LMC. Primeiro passo é estratégia de longo prazo. Como que a gente vai pensar no longo prazo, né? Como é que a gente vai atingir o objetivo olhando lá para o horizonte? A gente vai simplesmente olhar tudo que deve ser feito e começar a quebrar em pequenos pedaços para a gente conseguir lidar com aquilo. Por quê? Digamos que tu precisa correr 5 quilômetros. Parece um pouco complicado tu olhar 5 quilômetros e pensar, pô, vou correr tudo isso, será que eu vou conseguir? Muita gente vai desanimar logo antes de começar a correr, ou vai dar os 10 primeiros passos e vai largar de mão tudo aquilo ali. Porém, quando tu quebra esses 5 quilômetros em pedaços menores, teu cérebro acaba sendo enganado. Ele pensa, pô, é só essa corridinha aqui, é muito fácil, né? Tá muito perto, vou conseguir chegar ali. A estratégia LMC, ela vai quebrar, então, esse longo prazo em vários pedaços para te conseguir atingir pequenas metas e ao longo do caminho chegar no teu objetivo final. Para o longo prazo, tu vai estar fazendo o quê? Tu vai pegar todas as disciplinas que tu precisa estudar, aquele cronograma que tem na internet. Então tu vai pegar essa lista que está aqui na descrição, logo aqui embaixo, eu fiz ela especialmente para ti. Então quebra essa lista em vários pedacinhos, como eu vou estar mostrando aqui do lado, para montar a tua estratégia de longo prazo. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar, por exemplo, matemática. Tu vai pegar o número de assuntos que tu precisa estudar de matemática e vai dividir pelo tempo de estudos que tu tem. Ou seja, eu tenho X meses de estudos, né? Eu vou pegar esses meses de estudos que eu tenho e eu vou dividir o número de tópicos de matemática que eu tenho para estudar pelo número de meses que eu tenho disponível. Ou seja, se eu tiver 8 meses para estudar, eu preciso considerar que pelo menos um mês eu vou ter que estar revisando, né? Eu vou pegar 7 meses, eu vou dividir então, sei lá, 10 assuntos de matemática que eu tenho para estudar por 7 meses. Vou ver quantos assuntos eu devo estudar em cada mês e a partir disso então vou dividir esses assuntos pelas semanas que eu tenho. Então para longo prazo tu vai estar pegando esses assuntos, por exemplo, proporção, razão, vou pegar escala, vou pegar álgebra, enfim, eu vou pegar esses assuntos e vou colocar dividindo ao longo dos meus meses que eu tenho disponível. Eu vou saber quantos assuntos por mês eu vou estudar. E feito isso, eu vou partir para o meu médio prazo, que é o quê? Eu vou dividir ao longo do meu mês tudo que eu vou estudar naquele mês e ao longo da semana tudo que eu vou estudar ao longo daquela semana. Então eu vou pegar razão, proporção, matrizes, sistemas lineares e vou dividir então, para cada semana eu vou estudar um assunto desses. Mas enfim, o que realmente interessa é tu saber fazer essa divisão para ti ser realista e saber quanto tu vai estudar em cada semana, em cada mês, como tu vai dividir exatamente isso. Para facilitar a tua vida, faz o seguinte, pega uma folha branca e divide ela em 4 pedaços. Faz uma cruz no bem, assim como eu estou mostrando aqui. Fazendo essa cruz, tu vai pegar, escrever semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4, que basicamente o mês tem 4 semanas, então faz isso, divide em 4 partes. Cada parte, cada quadrado vai representar uma semana e com isso, então, tu vai pegar esses assuntos e jogar
marcar os assuntos que tu tem para cada mês, dividindo entre as 4 semanas que tem no teu mês. Fazendo isso, tu vai descobrir o que tu precisa estudar em cada semana daquela disciplina. Tu vai fazer isso para cada disciplina, vai fazer para matemática, física, química, geografia, biologia, enfim. A lógica é absolutamente a mesma. O próximo passo é tu construir uma estratégia de curto prazo. Tu sabe agora o que tu vai fazer naquele mês, tu sabe o que tu vai fazer em cada semana daquele mês. Agora tu precisa fazer um planejamento de curto prazo, trazer um pouco mais para próximo da tua rotina, algo um pouco mais palpável, que tu enxergue que está logo ali, entendeu? Esse é aqueles 10 metros que tu vai olhar e pensar, pô, é muito fácil de percorrer isso aqui. Então, enquanto o teu planejamento de médio prazo vai ser 1 quilômetro, esse planejamento de curto prazo vai ser os 10, 20 metros que tu vai percorrer. Então, o planejamento de curto prazo vai ser aqueles 10 ou 20 metros que tu vai percorrer inicialmente e depois tu vai criando novas metas pequenas para te atingir ao longo do tempo. Agora, no planejamento de curto prazo, o que tu deve fazer é planejar exatamente como vai ser a tua semana todo final de semana. Todo final de semana. Tu vai chegar no domingo e vai planejar toda a tua semana, como que vai ser a tua segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em quais horários tu vai fazer revisão, em quais horários tu vai acordar, tu vai determinar absolutamente tudo. No curto prazo, tu vai planejar então a tua semana para te saber exatamente o que tu vai fazer ao longo da tua semana. Porque se tu começar a estudar às cegas, provavelmente tu vai começar a ter um esforço de pensar no que tu vai fazer e tu vai desmotivar, tu vai começar a procrastinar, colocar coisas menos importantes na frente dos estudos. E quando tu percebe, passaram-se 2, 3 horas e tu pensa, eu precisava estar estudando e estou perdendo meu tempo aqui fazendo essas coisas. Então o planejamento de curto prazo ele vai te ajudar com isso. Por exemplo, tu vai acordar às 7 horas da manhã, tu vai estudar matemática, física, história durante a manhã, claro, com suas pausas durante esse período, e depois disso tudo tu vai fazer teu almoço, tu vai ir pro banco, vai no médico, vai fazer o que tu precisa fazer, depois tu vai retomar os teus estudos. Então tudo isso tu vai estar ali bem planejadinho ao longo do teu planejamento de curto prazo semanal. Aqui embaixo eu vou estar disponibilizando um modelo para ti a respeito do planejamento de curto prazo semanal, para te conseguir então imprimir essa folhinha, anotar tudo que tu vai fazer. Cada semana tu preenche uma folhinha nova dessas, planejando exatamente a tua semana para te conseguir atingir os seus objetivos de curto prazo, para te aumentar a motivação e no final tu vê, pô, eu fiz tudo aquilo ali, eu realmente estou cumprindo com o meu objetivo, eu estou fazendo tudo que eu preciso fazer, eu estou no caminho da aprovação. Então, fazer um planejamento de curto prazo é essencial para te conseguir se motivar e ter aquele entusiasmo na hora de começar a estudar dia após dia e conseguir então atingir o teu objetivo. Então, feito isso, fez o planejamento semanal, agora tu vai pro planejamento diário. Pô, mas eu fiz o planejamento semanal, tem que fazer um diário? Sim, tem que fazer um planejamento diário. Por quê? Muitos imprevistos podem ocorrer, então a gente precisa estar se preparando todo santo dia pro amanhã, para saber exatamente o que eu vou fazer amanhã. Então, às vezes tu precisa mudar uma coisinha e outra aqui, tu precisa estar planejando aquilo de fato, tornando aquilo algo um pouco mais realista. Se tu realmente se sente muito cansado, tu sabe que tu não vai conseguir acordar no horário planejado, então tu já vai planejar antes de dormir como vai ser o dia seguinte, já vai deixar os horários muito bem especificados naquele planejamento diário. De repente surgiu algum imprevisto, tu precisa sair para buscar alguma coisa no correio, então tu vai colocar no teu planejamento um horário que tu vai sair para ir no correio. Tu precisa buscar teu irmão, tua filha ou em algum lugar. Todos esses imprevistos vão estar no teu planejamento diário. Isso vai ajudar a contornar os teus obstáculos que vão surgindo ao longo da tua rotina e vai te dar um pouco mais de clareza a respeito do que tu vai fazer em cada dia. Então é muito importante assim, porque se tu se planejar somente a semana e não pensar no teu dia a dia, então vai virar uma bola de neve e vai desandar os teus estudos e tu vai perder o foco, tu vai perder o ânimo, isso vai te desestimular. Então realmente o planejamento de curto prazo ele é essencial para manter a tua motivação, para te dar clareza daquilo que tu deve fazer dia após dia, semana após semana. Se tu fizer tudo que eu disse até agora, tu vai estar anos-luz na frente de outras pessoas, porque muita gente não usa planejamento desse modo, muita gente não sabe como se organizar, como se planejar e acabam se perdendo ao longo da rotina, acabam ficando para trás, desanimam, não conseguem manter o foco. Então faz tudo o que eu te disse, porque isso vai te colocar lá em cima no ranqueamento, tu vai conseguir de fato atingir o teu objetivo no final das contas. Por quê? Porque tu se planejou, tu soube exatamente o que ia acontecer ao longo do teu caminho, tu soube driblar obstáculos que surgiram ao longo do teu caminho. Então isso tudo vai te dar mais clareza, vai te levar ao teu objetivo certamente. Agora é questão de persistência, consistência nos estudos, planejar uma rotina que seja realista, uma rotina que tu vá conseguir manter no longo prazo, porque de nada adianta fazer uma rotina suicida. Então segue tudo que eu te disse até agora, porque planejar uma rotina realista de acordo com a tua vida vai te trazer frutos, e esses frutos vão ser aqueles frutos que tu merece, porque se tu seguiu esse planejamento que tu fez para ti mesmo, se tu foi sincero consigo mesmo, certamente tu só vai ter coisas boas a colher. Então, retomando, faz um planejamento realista de acordo com a tua realidade, não segue planejamento de outras pessoas. Se planeja no longo, médio e curto prazo
prazo, de acordo com o que eu te disse aqui nesse vídeo. Não se esquece que eu deixei aqui embaixo um material para te conseguir ver as disciplinas que tu precisa estudar, quais são os assuntos que tu vai estudar dentro de cada uma dessas disciplinas. Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar como se organizar melhor para te conseguir atingir os resultados que tu tanto almeja, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito ainda, compartilha com teus amigos para todo mundo saber como se programar corretamente para o Enem, para o vestibular e conseguir atingir os objetivos, alcançar os sonhos, porque todo mundo tem sonhos e às vezes as pessoas não têm acesso à informação. Então, o teu like, o teu compartilhamento, ele vai ajudar com que esse vídeo atinja mais pessoas e de fato mude vidas, né? E não esquece, tem um material aqui embaixo que eu deixei para ti na descrição do vídeo, que ele vai te ajudar a se planejar semanalmente, e também tem um checklist que eu deixei aqui embaixo para ti com todas as disciplinas e cada assunto que tu precisa estudar de cada matéria. Então, é muito interessante tu baixar esse material que eu deixei disponível para ti, para conseguir se nortear, saber exatamente o que tu vai fazer, conseguir fazer o planejamento de acordo com o que tu viu nesse vídeo. Então já compartilha com teus amigos também esse cronograma, larga nos grupos de WhatsApp, porque eu acho que muita gente vai se beneficiar disso. Então eu espero realmente ter te ajudado com esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.